E aí, o sexo é visto como por você, né? Biblicamente tem uma parte que fala até o seguinte: sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Está em 1 Coríntios 6,16. A lição dessa semana fala sobre unidade conjugal. Espero que você tenha lido, mas se você não leu, agora nós vamos ter um resumão da lição 5 do contexto sobre sexualidade, né? Quem não me conhece ainda, eu sou Andréia Ribeiro, sou psicóloga, terapeuta sexual, adventista, cristã, né? E vim aqui para dar um resuminho para vocês dessa lição que está extraordinária. Então, vamos seguir junto aqui. Nessa lição, a gente vai ter essa reflexão, né? Sobre unidade conjugal. O que a gente pensa sobre isso? E vamos ler muitos textos aí variados na Bíblia. E um principal é Cânticos. Cânticos de Cantares é um livro espetacular, né? Uma parte da Bíblia onde mostra o amor, o relacionamento de Salomão e Sulamita. Mostra ali envolvimento, paixão, entrega, cumplicidade e outras coisitas mais, né? E é um livro muitas vezes visto como até erótico, né? Mas ele mostra que Deus se preocupa com isso, né? Com o erotismo, com a entrega, né? Com o prazer sexual, com a mulher poder estar se pronunciando, né? Sobre isso também, sobre a vontade dela. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. No domingo, a lição vai falar um pouco sobre o quê? Sobrenatural e espiritual. A relação sexual, gente, ela vai relacionar para a pessoa ter o quê? Intimidade, né? Para ter envolvimento. E tem outras questões também que traz a relação sexual de proteção, de bem-estar, né? De propósito ali para esse casal. E tem um ponto aqui que fala assim: uma carne, né? Obviamente, uma carne se refere à união física, o que também conhecemos como relação sexual. Então, a gente vê que o propósito da relação sexual é se tornar um só. Por isso que a gente bate a questão sobre a masturbação, que não se torna um só, a pessoa já está sozinha, né? Então não tem esse envolvimento de duas pessoas se tornarem uma só. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais sobre isso, né? Os prejuízos da masturbação também e como ela foge do propósito divino. Então, ela tem todo esse contato da relação sexual, uma questão anatômica, né? Todo o corpo foi feito com design ali para poder ter essa conexão. Então, vem muitas pessoas com sofrimento, né, para o consultório, porque não está conseguindo ter uma relação sexual prazerosa, né, ter uma penetração bacana. Isso, gente, é uma disfunção sexual, acontece, mas é possível ser trabalhado, porque o corpo foi feito para se encaixar. Então, mulheres, né, casais que estão passando por alguma disfunção, uma inadequação, procure ajuda, né, de um sexólogo, um terapeuta sexual, um fisioterapeuta pélvico, para melhorar nessa área aí. Não fique em sofrimento, ok? Não é propósito de Deus que a relação sexual traga sofrimento para o seu casamento, mas sim que ela traga prazer. Então, se não tá legal alguma coisa, procura a gente, ok? Continuando no domingo, senão eu fico falando aqui, né? Então, assim, é uma união que vem pelo ato sexual, mas também consiste numa união espiritual. Não esqueçam disso. Por isso que a gente fala tanto da relação sexual ser dentro do casamento, onde existe uma questão de compromisso, né? Uma ligação com o quê? Com a eternidade. Porque vai também ter essa união espiritual. Então, ela é aqui um mistério espiritual, né? É um mistério também corpo de corpo, né? Como duas pessoas se tornam uma só. E Deus foi muito perfeito em pensar sobre isso. Não se unam sem casar, né? Não saia de casa somente para ter a relação sexual, né? Tem muita gente que pensa em casamento, né? Para falar, mas é de casa, vou casar para poder também ter relação sexual. Tenha um propósito certo no casamento que não seja somente o sexo. Porque o sexo, gente, ele é feito alguns minutos da semana. Mesmo que você faça sexo todos os dias, normalmente uma relação sexual dura em torno de 15 minutos. Mas vamos falar muito assim que ela durou 30 minutos. Você tem mais 23 horas e 30 minutos para ficar perto do seu companheiro, para vivenciar esse casamento. Se ele for a base dele no relacionamento sexual, como que você vai fazer? Se o relacionamento sexual só dura 30 minutos
no máximo, assim, média por dia. Então, entenda que tem que ter bases mais sólidas, tá? Nesse relacionamento amoroso para ter o relacionamento sexual. Então, seguindo no domingo, tem um ponto que eu acho bem interessante, que é o jugo igual, que aponta o quê? Para uma unidade completa alcançada por meio de uma só carne, né? Que é unidade, mas não uniformidade. Que é, vocês vão ter a diferença de cada um, a individualidade, mas vocês vão se unir, tá? Não quer dizer que a gente vai perder a personalidade, não. Mas é essa união que vai agregar. Vamos passar para segunda-feira, onde a gente vai ler sobre o livro proibido. Que livro proibido é esse? Cantares de Salomão, né? Onde ele mostra ali Sulamita tomando iniciativa, né? A gente viu que isso foi distorcido, né? A mulher tem que ser sempre mostrada como quietinha. Se a gente ler lá Cantares 3, 4, mostra, né, que ela atirou nos braços dele, o abraçou apertado, segurou ele, não deixou ele embora, né? E aí, mulher? Você tem deixado seu esposo quieto, sem chamar ele pra nada, né? Sem convidar ele pra, né, pro esquenta da noite, pra dar uns beijinhos gostosos, tá deixando você ficar passiva, né? Quieta, esperando no canto? A gente tem no livro aqui, né, na Bíblia, mostrando para a mulher ser o quê? Atirar-se ao marido, né? Não deixar ele embora. Então, o livro Cantares, ele mostra o coração de Deus para o casal, o propósito de Deus para esse casamento, onde que tem ali liberdade para se expressar, liberdade para um sentir o outro, né? De uma forma agradável, prazerosa, com uma boa comunicação, né? Evitando ali algo não expressado, né? E que tem que ser muito velado, ok? Então ele mostra o Salomão cortejando a Sulamita, né? Essa união conjugal. E tem uma questão aqui. Primeiro você namora, ama a pessoa, então você une em casamento. Depois disso tudo, você vai relacionar sexualmente, ok? Namorar, amar, casar, união sexual, ok? Resumão da segunda. Terça-feira fala sobre labaredas sagradas, que a sexualidade foi criada por Deus como presente para a humanidade, então vamos reforçar isso. Sexualidade, uma energia que te motiva a encontrar o amor, ter contato com as pessoas, intimidade, ter vontade de estar próximo. Não é somente fazer sexo. Ela foi um presente de Deus. E a relação sexual também, tá? Então, ele tem esse princípio da sexualidade que é princípios da diferença, né? Do relacionamento em diferença da heterossexualidade, da igualdade de ser entre humanos, né? Da unidade, que é ser monogâmica, e da dualidade, a intimidade e exclusividade desse casal. Então, nesse estudo aqui da terça-feira, a gente tem várias pontuações interessantes, e uma que eu quero sanar com vocês, né? Caso você não leu ainda, que o problema não está na sexualidade quando a gente pega as pessoas com um fogo desenfreado, como usa aqui, né? Pessoas que abusam sexualmente ou que têm uma dificuldade grande na pornografia, que são as pessoas que estupram, pessoas que traem, né? Que tem toda uma desordem sexual. O problema não é a sexualidade, ok? Porque ela não é má, ela vem do coração de Deus. A gente foi criado seres para compreender e refletir aspectos de Deus. Então, tudo isso não vem do propósito de Deus e nem do problema da sexualidade. É o pecado que deturpa isso tudo, né? O diabo odeia uma vivência sadia da sexualidade. Então, se caso você tem impulsos sexuais, né, dificuldade de desordem sexual, uma conduta inadequada, tem várias orientações na Bíblia sobre isso e também tem ajuda psicológica para isso também, tá? Em 1 Coríntios 7, de 1 a 4, fala um ponto bem interessante, que é assim, que se você tem problemas na área sexual, tá até aqui, ó, os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena, num mundo de desordem sexual. Então depois você leia um pouquinho mais sobre isso. 1 Coríntios 7, de 1 a 4. Então o casamento também vem com isso, como proteção, ajuda, mas se existe algumas desordens sexuais pontuais, procura ajuda,
né, de um psicólogo, do seu conselheiro espiritual, né, do seu pastor, para você ter essa resolução. Não casa também achando que tudo vai ser resolvido, porque tem questões que são bem pontuais. Quarta-feira, o hipertexto é sobre unidade, né? Se tornar apenas um. Eu espero que você tenha colocado palavras bem interessantes, coloca aqui no comentário. Fechando a quinta, eu quero que vocês pensem sobre que Deus restaura os relacionamentos. Ele tem a intenção da unidade, né? Cristo está colocando harmonia entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Ele quer trazer harmonia também para o seu relacionamento. Então, caso o seu relacionamento não esteja em unidade, se você não se sente próximo ao seu cônjuge, Deus pode restaurar os relacionamentos. Tem várias passagens na Bíblia, vou deixar algumas na legenda aqui, para você entender um pouco mais disso, né? Então, para que a gente tenha essa noção de que Deus preocupa com o seu relacionamento. E fechando a lição, nós vamos para sexta-feira, onde Deus celebra o primeiro casamento, né? Que é uma instituição que ele tem muita alegria, né? Que foi proposta dele. E para ele o casamento é uma bênção, né? E o presente de casamento de Deus para o casamento, presente de casamento de Deus para nós é a relação sexual, né? Toda essa potência de sentir bem com o seu cônjuge, todo esse espaço para sentir prazer. E ele quer preservar essa pureza, né, e felicidade do gênero humano, provendo ali as necessidades do homem. E o casamento é um passo que a gente dá para a vida toda. Então avalia bem. O tempo de namoro é o tempo de conhecer o outro, é o tempo de você avaliar o outro. Então não usa o namoro para isso, para avaliar, para conhecer detalhadamente. E esse namoro ele vai acabar. Ele vai acabar porque você conheceu uma pessoa tão legal, que agrega tanto na sua vida, que você quer casar com ela, então se torna um casamento. Ou ele vai acabar porque você conheceu uma pessoa que não entra nos seus propósitos, não está agregando, então vocês vão terminar. Cada um vai seguir sua vida e encontrar uma pessoa que encaixa mais no que você deseja, né? Então considere ali várias questões sobre isso, para que é uma unidade que você faz na terra que vai para o céu, né? O casamento é para a eternidade. Então, Deus quer que você tenha uma união, não só física, não só aqui na Terra, mas uma união celestial, ok? Espero que eu tenha contribuído com você, que você tenha entendido aqui o resumo. Falei um pouco rapidinho, né? Para ser um vídeo mais resumido. Mas a gente se encontra semana que vem. Indica para os amigos, compartilha aí, para vocês terem uma noção melhor sobre a lição, ok? Fica o meu abraço.